24 maneiras de saber se você é um descendente de Anunnaki. Parte 2. 18. Anunnaki leva as coisas muito para o lado pessoal. Eles são mais assim, sensitivos, entre aspas, né? Mas quando é para cuidar e ser empático, não sabem ser. E leva a rejeição muito a sério. Quer dizer, isso é uma forma de ego. Se você não fizer o que eles querem, eles vão ficar magoados. Justamente igualmente como várias pessoas aqui. É como se fosse o carbono, a cópia de carbono desses seres. Os Anunnaki ficam muito magoados com essa rejeição, se alguém rejeitar. E muitos começaram a se desesperar por nunca poderem estar com humanos. Ai, que porcaria de gramática é essa? Eles ficam com o ego deles machucados se os humanos ou seus lacaios não fizerem o que eles querem. Exatamente novamente como várias das pessoas aqui nessa terra. Se você não fizer os gostinhos deles, pessoalmente, vão ficar muito magoadinhos, né? Então esses são híbridos. Foi igualmente e fica sendo igualmente prejudicial quando a maioria das espécies humanas, e foi pior ainda quando a maioria das espécies humanas declarou guerra contra suas deidades. Eu não vou dizer que eles são criadores, mas são vossas deidades, seus mentores, isso e aquilo, ok? Mas para mim eles não são criadores. A escolha e a oportunidade estão sempre diante da humanidade para lembrarmos mais de quem nós somos. Mesmo quando os humanos se rebelaram contra os Anunnaki há tanto tempo, embora profundamente tristes, eles também nunca se orgulharam. Realmente nunca se orgulharam, mas no inglês diz que eles ainda se orgulham da criação. Mas eu acho que na tradução portuguesa está bem melhor, porque eles realmente não se orgulham de nós. Em fato, alguns deles falam que nós somos feios, fracos, inferior, etc. Ver a espécie humana intensificar e controlar sua evolução, talvez a razão pela qual a maioria dos Anunnakis saiu, não deixou, foi embora. O que isso diz sobre a espécie humana e os Anunnaki? Diz que houve sim uma manipulação aqui, diz sim que houve uma invasão e uma imposição, sobreposição sobre as espécies acá. E quando não se deu bem, quando o tal Lúcifer, em que não teve o que queria, alguns dos grupinhos deles, que eram os híbridos, os anjos caídos, picou a mula e caiu fora, pegou no batente, foram embora. Muitos ponderam sobre essa questão, mas é algo que não pode ser claramente conhecido, que seja que saiba-se com certeza. 19. Anunnaki é moralmente neutro. Quer dizer, eles não então os 10 comandamentos, os covenantes, por que enviar fazer os 10 comandamentos? Mas aquele lá foi o Jahuva, o Javé. Anunnaki é moralmente neutro, acreditando na espiritualidade e na ciência. Eles são neutros, mas é muito assim, eu acho que é irônico o fato que quando dá-se respeito à moralidade, eles são neutros. Em outros casos, eles não são neutros. Quando você tem que tirar um lado, eles não aceitam ficar na cerca ou ficar no meio como arbitrário. Eles querem que você tire um partido.
seja da esquerda ou da direita, ok? Eles querem um partido. Você não pode dizer, eu sou neutral, não pode. Mas quando é coisa assim de roubar, de matar, de incesto, coisas podres, estupros, pedofilias, eles são neutros. Muito conveniente, muito conveniente. E safados também são que concordam com isso. Safados são vocês que concordam com isso. Quando a Grande Guerra começou, Lúcifer e a Legião de Ferro juraram defender e nunca matar nenhum membro da linhagem dele. Quando ele fala da espécie humana, entre aspas, ele refere-se a vocês que são da linhagem deles, os lacaios deles. Você pensa que ele dá uma bosta, esse tal de Lúcifer, ele dá uma bosta para os outros? Ele não está nem aí, ele tá defecando para a maioria da gente aqui. Quando os humanos entraram em guerra contra os poderes arcanjos, maravilhoso, humanos maravilhosos, esses são os meus guerreiros. Os humanos que queriam permanecer neutros eram considerados traidores da espécie humana. Veja, por outro lado, um humano não poderia dizer não, eu não quero fazer parte dessa palhaçada, desse circos, desse drama. Eu quero optar fora. Você não pode, porque eles iriam dar um pontapé no seu traseiro e você teria que sair de campo. O líder dos objetores de consciência que seguiram o modelo do pacifismo do Anunnaki foi morto por seu próprio irmão. Essa é a história de Caim e Abel. Ou Enlil, Enki aqui seria Lúcifer, e Enlil é o Bezabab, que é o Satanás também, né? E também chamado de Javé. Nos modernos contos e mitologia Anunnaki, quando os primeiros assassinatos ocorreram, muitos dos Anunnakis foram os primeiros a deixar o decreto de Lúcifer e escolheram e seguiram um caminho mais pacífico. Eles queriam refazer a criação em seus termos e começaram a usar suas habilidades. Esses foram os humanos. Relíquias e ferramentas para prejudicar, eu não entendi isso, para prejudicar os mortais. E os outros que eram os híbridos. É aqui que a história pacífica dos Anunnaki termina na maioria das histórias. 20. Anunnakis são curandeiros naturais e muitas vezes esse poder foi mal utilizado. Eles fizeram um experimento com os corpos e almas humanas. Em fato, isso aqui é um trecho, é um parágrafo muito essencial a discutir, porque nós temos que falar também da vida após a morte. Pelo menos ao meu ver, eu não quero saber dessa palhaçada de equivocação, que as pessoas vivem do outro lado, que tem encosto humano. Aquilo não é mais tido ou associado ao humano como nós os vemos aqui, a nossa irmã, o nosso pai, o nosso irmão, a nossa mãe, avós, pais, irmãos e irmãs, ou toda a nossa família ou amigos, o esposo, esposa, filhos e filhas. Quando eles morrem, eles têm um prazo de memória. É como se fosse uma bateria que tivesse dentro de um dispositivo qualquer, e tem um lifespan, que é um período de tempo, e depois desse tempo aquela bateria vai se extinguir, ok? Vai se extinguir. Então não é para sempre. Então não existe esse negócio de fantasma, tudo isso aqui lá são demônios. Já é uma parte de memória do ser humano, que é também chamada de alma, e não tem nada a ver com o que somos agora, como nossa consciência está intacta dentro do corpo,
porque a nossa consciência vai para o universo, para o multiverso de onde ela veio, vai às vezes até mesmo para o vazio, o nada, entendeu? Teve muitos relatos de pessoas que assim que morreram vieram, uma delas veio para meu pai, que era um amiguinho do peito dele, morreu, eles fizeram um pacto de quem morrer primeiro vir para falar onde estava, e aconteceu que o coleguinha dele de cachaça morreu primeiro de cirroses e voltou para falar para o velho lá, o meu pai, que ele estava em uma total escuridão. Isso não é o inferno ou o umbral como vocês acham, não é, é o void, é o vazio, ok? Esses Anunnakis foram os primeiros a usar almas para alimentar relíquias. Eu havia falado em 2018 sobre isto, que eles usam partes da alma humana ou do corpo causal, do corpo astral, para fazer exércitos de encostos que não mais representam o que somos aqui, para fazer a batalha para o Lúcifer. Quanto mais almas para ele, melhor, porque ele precisa disso para fomentar o seu comboio, a sua milícia, etc. Então é chamado de luciferiano. Quem morrer e querer fazer parte dele pode, bem-vindo, mas eu acho que vai passar por uma série de avaliações primeiro, para ver se qualifica para ser um deles. Esses Anunnakis foram os primeiros a usar almas para alimentar relíquias, para alimentar a guerra do Lúcifer. Os malfectas, os anjos caídos, os híbridos mais pacíficos, continuaram a ensinar e proteger os seres humanos, continuar a ensinar os seres humanos, além de ajudar Lúcifer em sua campanha para reunir as legiões errantes. Os malefactors ou os anjos caídos ajudaram em todas as maneiras que puderam e curaram muitos humanos de volta da morte. Eles não curaram buracos alguma, porque eles fizeram por retirar aquele corpo astral e fazer o encosto para trabalhar para eles. Então eles tornam-se o quê? Demônios. Durante a guerra, para usar na experimentação, veja aí, a experimentação quer dizer o quê? Que eles experimentam com o corpo humano, com essa, não o corpo humano, é a parte astral nossa, para fazer demônios, ok? Por isso que algumas religiões dizem que não existe fantasmas e sim demônios, ok? Já outras não, algumas dogmas, ou porque não existe demônio, ou porque não existe Satanás. Então você é um deles, você é um deles. Se você acredita que ele não exista, não importa se ele tem outro nome, outro títulos, e eles são legiões, não importa, o que importa é que existe, fim de papo. Eu até lá atrás, quando eu deixei as religiões, eu caí nesse papinho de nova era, que realmente não existia esse tal de umbral, de inferno e de demônios. Eu caí nessa, foi no começo dos anos 2000, para 99 a 2000. Depois disso, eu comecei lá por volta de 2016 por aí, que foi recentemente que eu comecei a pensar, a avaliar os meus preceitos novamente. E eu cheguei à conclusão que realmente deve existir isso, mas não é como vocês pensam, e vocês não necessariamente precisam estar lá, entendeu? Se vocês saberem quem vocês são, na verdade, e quem irão para lá. Eu acho que eu já expliquei isso antes. Então, continuaram a ensinar, proteger os seres humanos, além disso, então, ajudar de todas as maneiras que puderem, curar muito humano. Mentira. Isso ganhou muitos aliados humanos, olha aí, ganhou muitos encostos humanos para a milícia do Lúcifer, que recruta as pessoas para fazer parte do batalhão dele. Isso ganhou muitos aliados humanos, enquanto os malefactors, que eram os anjos caídos, se prepararam e começaram o reinado na terra. Os luciferianos, que agora voltaram e estão novamente
no poder, ok? Começou, parece que ele entrou em ação o ano passado, mas já estava aqui há muito tempo, fazendo baderna, mas ele está querendo implementar o seu reinado desde o ano passado até agora. Agora que está lascando mesmo esse ano, porque as bruxarias, eu não estou falando dos humanos apenas, dos híbridos humanos, porque quem lida com bruxaria, se você lida com bruxaria, você é um híbrido, você não é totalmente humano, você é híbrido, luciferiano. Então, esses povos, não eles apenas, mas esse luciferiano, né? Eles estão agora, este ano principalmente, fazendo várias mantras e fazendo, como se fala, aquele negócio lá, quebrantos e feitiço para prejudicar o ser humano em coletivo, e eles estão atacando mais o Ocidente. Por quê? Porque o Enlil, me parece que ele investiu mais no Ocidente, e esse Enki não quer. Apesar que ele também atenta muito na África, no Oriente Médio e na Ásia, por isso que as pessoas são androides, ok? Mas em termos assim de desastres e problemas políticos, eles estão dando, e agora problemas econômicos, está assim mais grave no Ocidente, nas Américas, mas aqui também tem na Ásia e muito, na África também tem, é geral, mas em alguns lugares é até pior, ok? Então isso ganhou muitos aliados humanos, enquanto os malefactors se prepararam e começaram o reinado na Terra. As teorias modernas dizem que todas as realezas europeias, presidentes americanos, descendem desses alienígenas. Aqueles lá são entrantes, eles não falam para o resto dos povos, aqueles lá são entrantes. Isso talvez seja um pouco extremo, mas é o que as histórias apontam. Também tem-se boatos de que, através dessas primeiras alianças, os Anunnaki e os malefactors ganharam poder, riqueza e status nos tempos modernos. Eles iniciaram as indústrias de seguros, bancos, governos, políticas, sistema de justiça e até mesmo médica e média para manter o controle supremo. Novamente, não há quase nada para fazer backup de tais reivindicações. Eles estão infiltrados em tudo, querendo, somente aqui na Ásia, mandar na saúde das pessoas, querendo destruir, matar as pessoas. Aí no Brasil também tem isso. 21. Anunnaki acredita na perfeição e a busca ativamente em tudo. Os malefactors pegaram em armas com a humanidade. Os malefactors e a humanidade lidaram com as armas, compartilhando os despojos da guerra, mas não lutaram contra a legião de ferro restante. Reagrupados, os Anunnakis começaram a criar ferramentas que poderiam ser usadas pelos híbridos imortais, além de ensiná-los a moldar e criar ferramentas próprias. Os seres humanos começaram a mostrar seu verdadeiro potencial. Os descendentes de Anunnaki e sua linhagem se misturaram aos seres humanos, os mais homogêneos, criando poderosos híbridos que se tornaram os criadores das pirâmides, Stonehenge, sereias, Golias, Illuminati, Merovingians, grandes imperadores da Ásia, os Nagas, os Védicos da Índia, Buda, Quetzalcoatl e o calendário Maia. E todos esses povos aí xamânicos também faz parte deles. Esse povo xamânico não é daí, vem do Antigo Egito, da África e da Mongólia. Olimpíadas da Grécia, Noé e seus descendentes, Melquisedeques, que também os ferianos, tem algo a ver com Marduk e o Enki, Thoth,
Pendragons, Tuatha de Danann, Agartha, Shambhala. Nem todos os povos e na Terra são esses povos, são os anjos caídos, mas alguns são os primordiais das Atlântidas, que foi destruída por esses seres, por causa da guerra que eles trouxeram. Pakal voltando, Jesus da Galileia, o Jesus que vocês tanto amam e louvam, também faz parte do luciferianos, do time luciferiano e do Encaia, ok? Também o Islã, o Tawalalu, que é o avô paterno de Jesus. Vlad, o Empalador, o Conde Drácula, os faraós egípcios e Júlio César e alguns romanos. E os gregos heleninos. Muitos nativos, não tem de nada lá, são os asiáticos xamânicos das Américas e da África, e os africanos falam dos ancestrais como dragões ou serpentes que vieram dos seus amentes. Os negros, esses povos asiáticos aí, xamânicos, falam muito sobre seus deuses Anunnakis que vieram do céu. Tudo isso pode ser descendente parcial, eles são híbridos da linhagem, apenas para citar alguns dos supostos sobreviventes da linhagem dos Anunnaki. 22. Anunnaki é facilmente corrompido pela busca pelo poder. Um dos líderes do Anunnaki, chamado Septa, ficou convencido de que se os mortais e os outros e os híbridos, tiveram que ter sexo e copular, seriam as criaturas perfeitas que procuravam criar em primeiro lugar, que seria uma boa ideia de compulá-lo, de fazer a cópula entre eles e produzir outros híbridos. O artefato que finalmente criou, permitiu, e finalmente eles concretizaram esse plano, que os mortais assumissem formas híbridas, e eles iriam conceber essas crianças junto, os humanos e os híbridos dos Anunnakis, dos ETs, vamos dizer assim, ET. Mas a perfeição não foi o resultado, não saiu nada perfeito. O final foi um desastre. As alterações, e até hoje nós temos pessoas deformadas, problemas genéticos, etc. As alterações genéticas, modificações e tecnologias híbridas cruzadas não eram capazes de que não foi nada, não deu nada bem, a qual a feiticeira Anunnaki acreditava que foi a tal Nimar, a irmã do Lúcifer, como ela acreditava, mas alterou os seres humanos de outra maneira, transformando numa genética em uma fonte alimentar, se tornou eles como, vamos dizer assim, gados para o abate, gados para serem alimentados por esses seres que são demônicos. Então, através da mistura da linhagem, nós tornamos isto apenas comida para eles. É nisso que muitos escolares acreditam que os Anunnaki vieram se sustentar após o dilúvio. Então, eles criaram o dilúvio e os outros problemas geográficos, foram embora, picaram a mula e depois voltaram só para se alimentar da nossa energia. E também criando caos por aqui, que agora são parasitas psíquicos que nos usam como alimento. Ou pelo menos aos poucos Anunnaki que escolheram permanecer na Terra a sobreviverem, mas alguns ainda podem estar entre nós. Isso é questão de algum debate. Não é? Não tem dúvida alguma, eles estão aqui, principalmente agora. 23. Anunnaki está profundamente consciente do mundo e de seus problemas mais sombrios, mais escuros, mais obscuros.
Em vez disso, o produto desse acoplamento, o resultado desse acoplamento profano, era o que a Bíblia chama de Nefilim. Foram os Nefilims que causaram a queda da humanidade. E os Anunnaki perceberam que haviam cometido um erro mais amargo, uma tentativa equivocada de uma mais vez alcançar o amor. Não foi amor, eles queriam poder e eles queriam louvação, porque eles sentem-se superiores a nós e eles querem louvação e eles querem vossas louvações para obter o que? Alimento de vocês. Através das louvações de vocês, eles recebem de volta o alimento energético necessário para a sua sobrevivência, porque o multiverso cortou as energias cósmicas deles, porque eles quiseram cortar laço com esses outros seres e eles cortaram a energia deles. Entretanto, eles só sobrevivem se eles sugar as nossas energias de vários modos, através de guerras, através de problemas sociais, através de problemas geográficos, políticos, econômicos, etc. Então, mas não havia tempo para fazer nada sobre esses assuntos. Então, criando a humanidade, esse é um fardo kármico, ainda não se apresentou na Terra. Eles queriam a louvação da humanidade, não amor, eles não precisam disso. Isso é um fardo kármico que ainda não se apresentou na Terra. Está apresentado. Sempre apresentou-se. Atualmente a humanidade é uma combinação de nosso passado e presente, criando o nosso futuro. A ressonância sombria, obscura da história, repetindo-se, era uma das maiores preocupações que os Anunnaki tinham, mas não havia tempo para fazer nada sobre esses assuntos. Já era tarde demais, porque a grande inundação que estava escrita ao longo de toda a história da humanidade foi sobre o lançamento de suas águas pela terra. Todos os Anunnaki tiveram que decidir qual seria seu destino: tentar sobreviver à enchente ou deixar de existir. Os outros seres, somente Enlil, Javé e seu pai, seu avô, decidiram terminar o projeto do Lúcifer e o seu plano de poder aqui na Terra. E outras forças além disso, que vêm das Andrômedas e vários outros. 24. Anunnaki acredita na lei do que veio do Egito. A estrita observância acabou. Embora os Anunnakis nunca acreditassem no Deus único como Criador, era o Deus falso ou demiurgo que havia vencido a guerra, ou seja, os outros seres alienígenas e a família dele mesmo. Por isso que ele é contra a família, ele não gosta das famílias e eles estão fazendo, os luciferianos faz tudo para destruir a família cá. Isso até fez com que os Anunnakis unissem a sua tribo em crença, fé e história. Os Anunnakis unidos sobre a lei única. Tudo que existe e não deve ser alterado e jamais será alterado. No final, não restava muito para os Anunnaki, mas infelizmente, para acabar com a sua existência ou se render à história do céu. Eles observaram juntos o céu destruir suas grandes criações, o seu projeto, antes de marchar para o abismo, quando não podiam mais suportar. Os Anunnakis, em sua segunda encarnação na Terra e a primeira encarnação da humanidade, caíram sobre as águas do dilúvio. E isso é tudo para agora.